Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho e exploração, sobre o mapa da exploração dos trabalhadores no Brasil. Essa obra aqui é o Anuário Estatístico do ILAESE, ele é o número 2 de setembro de 2019. Traça aí, né, o mapa da exploração dos trabalhadores no Brasil no último ano, no ano de 2019. Né? Eu cheguei a essa obra aqui graças ao Gustavo Machado do canal Orientação Marxista. Ele inclusive faz parte do ILAESE, né, que é esse Instituto Latino-Americano, né, de Estudos Socioeconômicos. Para mim, o melhor canal de marxismo da internet brasileira. E várias obras eu comprei graças a ele. Tem a história do pensamento econômico do Isaac Illich Rubin. Comprei a obra dele mesmo também, Marx, a História das Particularidades Nacionais e a Universalidade da Revolução Socialista. Ele que para mim, é um dos melhores canais de filosofia, de sociologia, de Marx, da internet brasileira de marxismo. O Capital é trabalho morto que, como vampiro, somente vive sugando o trabalho vivo. E vive mais quanto mais trabalho vivo ele suga, segundo Karl Marx, na obra O Capital. Então vamos conhecer um pouquinho dessa obra, né? O editorial dela. Depois da população do PIB, as classes sociais e o capital, os motivos de uma sociedade doente. Vamos lá então. Mais uma vez, o ILAESE apresenta seu anuário estatístico. Tal esforço baseia-se na certeza da necessidade de revelar a exploração capitalista para aqueles que assentem na pele, que são os trabalhadores. Na sociedade que vivemos é visível as consequências de tal exploração. Miséria, fome e morte são resultado da sanha por acumulação de riquezas. Acrescentamos ainda a destruição da natureza. A maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, está em chamas. A mineração deixa um rastro de lama em rios, cidades, ameaçando inclusive o acesso à água de parte da população, como no caso do crime da Vale em Brumadinho, que além de ter matado mais de 200 pessoas, ameaça impactar o abastecimento de água de Belo Horizonte. E também o caso do Rio de Janeiro, né, a água lá que está barrenta, fedida, provocando diarreia e vários problemas. Né? Mas a mecânica de funcionamento da exploração não é perceptível aos nossos sentidos. Em nosso cotidiano só percebemos as suas consequências e não seus fundamentos. Por isso, acreditamos que é preciso apresentar seu funcionamento. Nunca antes tantas informações estão disponíveis, como relatórios de empresas, balanços de suas atividades econômicas, orçamentos e prestações de contas de estados e municípios. Se os capitalistas fazem suas comparações, elegem os melhores entre as empresas por seus lucros e sua produção, os trabalhadores também precisam se apropriar dessas informações, descobrindo aqueles que mais exploram, os que menos remuneram e também reconstituir a dinâmica que os impõe tamanha mazela social. Sim, assumimos um lado na disputa no interior da sociedade. Não advogamos uma imparcialidade como pregam institutos oficiais, mas que na prática estão a serviço do grande capital. Queremos apresentar uma ferramenta para a classe trabalhadora, que seja um instrumento para as lutas econômicas e políticas que travam e que, nesse momento, se avolumam e se aprofundam. Nesse número, buscamos demonstrar como se estrutura o capital no Brasil. Assim, apresentamos a articulação entre os diversos capitais, como eles se combinam e interagem entre si. Analisamos o PIB, desmembrando seus elementos qualitativos para demonstrar qual sua real composição, para além de números que pouco dizem sobre os elementos da realidade, além de apresentar a relação entre o setor público e o setor privado, ou seja, com esse número queremos aprofundar não nos contornos mais gerais da sociedade, mas em seu conteúdo, como as peças se encaixam para fazer a máquina funcionar. Se dissemos em nosso número anterior que o momento histórico da classe trabalhadora de retirada de direitos exigiu uma análise mais profunda da realidade, agora essa necessidade se redobra, pois o aprofundamento dos ataques aos trabalhadores e a piora nas condições de vida é a marca do período em que vivemos. Os trabalhadores precisam construir uma alternativa própria para transformar as condições em que vivem, e para isso nada mais adequado do que conhecer o conteúdo de sua exploração. Apesar de todas essas questões aqui, né, o que se mostra, pelo menos segundo Steven Pinker, é que estamos vivendo um momento de melhores indicadores, tanto econômicos, quanto de nutrição, quanto de condições de vida, quanto de menor violência. Todos os indicadores aí, políticos, sociais, têm melhorado à medida que o tempo passa, né, não está piorando. Apesar de que todos esses ataques aqui redobram o medo e acabam ocasionando outros tipos de doença, né? Mas é uma outra questão.
Introdução da população e do PIB, as classes sociais e o capital, os motivos de uma sociedade doente, esse texto é do Gustavo Machado. Né? Todos os dias assistimos nos noticiários de televisão, nas páginas de jornais e revistas, um enorme volume de informações sobre o país. Crescimento populacional, pirâmide etária, desempregados, PIB, inflação e assim por diante. Apesar da quantidade de informações, pouco ou nada compreendemos sobre elas. O que significa realmente o PIB? Por que o PIB cai se trabalhamos cada vez mais e aposentamos mais tarde? Para onde estamos caminhando? O problema é que estes números divulgados de fato não explicam absolutamente nada. No máximo, eles podem dar uma ideia de como anda a saúde econômica e social do país, mas sem penetrar a fundo em seus motivos. Essas avaliações são como as de um médico que faz o diagnóstico que a saúde do paciente não vai bem, no entanto, sem esclarecer a doença. Na verdade, a maior parte dos economistas de plantão não passa de curandeiros. Para eles, não é possível compreender de fato nossa realidade. Tudo gira em torno de aspectos subjetivos. A confiança dos investidores, a maior ou menor propensão de todos a poupar ou consumir, o humor do mercado. Enquanto um sábio ainda não inventou um termômetro para medir o ânimo do mercado, os institutos oficiais arriscam uma previsão atrás da outra. Nesses tempos de crise, erram todas. São obrigados a rever as previsões a cada mês. No entanto, quando se trata de medidas concretas para sanar a crise econômica, os remédios propostos pelos políticos brasileiros dizem respeito sempre à relação entre a classe trabalhadora e a classe empresarial. Eis a reforma trabalhista, afinal, o custo dos trabalhadores no Brasil, eles dizem, é muito caro. Eis a reforma da Previdência, afinal, o custo dos aposentados no Brasil, eles dizem, é impagável no longo prazo. Eis a reforma tributária, afinal, os impostos são muito elevados, o sistema estatal é demasiado burocrático. Como se vê, nenhum deputado propôs até hoje uma lei que proibisse o PIB brasileiro de cair, a inflação e o desemprego de crescer e assim por diante. Eles procuram combater a crise afetando a fatia de riqueza distribuída entre patrão, empregado e Estado. Fica claro então que quando se trata de apresentar o panorama econômico, eles falam de números abstratos. Quando se trata de medidas concretas, eles falam de relações entre as grandes classes sociais na sociedade. Pretendemos neste artigo entrelaçar uma coisa na outra. Não pretendemos ficar nos sintomas de um paciente doente. É necessário estudar o funcionamento do coração, do pulmão, do fígado, das veias, do cérebro e artérias e, no final das contas, ver como tudo isso se articula. Esses órgãos que caracterizam o grande corpo da sociedade capitalista nos dias de hoje são as classes sociais. Cada classe e seus estratos cumprem um papel em particular, influenciando todas as demais. Neste artigo, nos limitaremos a indicar o que está acontecendo em suas linhas mais gerais. Nos demais artigos da revista, tentaremos cada vez mais no porquê as coisas se passam deste modo e não de outro. O exército industrial de reserva, salários comprimidos até a medula, é isso que eles querem, né? O primeiro extrato de fundamental importância para compreendermos o que se passa no Brasil são as pessoas fora do mercado de trabalho, as pessoas sem emprego, desempregados ou na informalidade, né? Pode parecer, à primeira vista, que alguém sem emprego não pertence a nenhuma classe social, já que não se encontra ocupado em nenhuma atividade formal produtiva. O Marx chama, os caras, a direita fala muito do proletariado, que seria essa galera aqui, né, desempregada. No entanto, as pessoas sem emprego são apenas o outro lado da moeda daquelas que estão empregadas. A grande massa de pessoas que compõem a nossa sociedade, os trabalhadores, caracterizam-se exatamente pelo fato de não terem garantido sua sobrevivência. Eles têm que vender dia após dia, ano após ano, sua pele no mercado. Caso não consigam vendê-la, são jogados naquilo que chamamos de exército industrial de reserva, né? Nesse exército não se encontram unicamente aqueles indivíduos medidos pelo índice oficial de desempregados do IBGE, mas todos aqueles que, pelo motivo que for, não se encontram no mercado formal de trabalho. No capitalismo não existem excluídos, todos jogam o mesmo jogo. Vejamos. A situação daqueles que se encontram fora do mercado formal de trabalho é extremamente variada. Os que trabalham na informalidade, os que se desmoralizaram e não mais procuram emprego, no bem proletariado, né? Os que vivem de favor ou das migalhas fornecidas pelo governo, Bolsa Família, né? Os que preferem não trabalhar do seguro-desemprego porque ganhariam menos que o custo de deixar os filhos em creche privada, mas todos eles constituem um exército de reserva na medida em que podem entrar no mercado formal de trabalho caso existam oportunidades adequadas. Vejamos então como se conforma a classe trabalhadora brasileira sob esses critérios, né? A distribuição das classes sociais, né? No Brasil, 2018, 208,594 milhões de habitantes em pessoas, né? Fora da idade de trabalhar, nós temos 38.629, né? 18,52% da população. Aposentados que não trabalham, 27 milhões, mais de 27 milhões. 13% da população, mais de 13% da população sem emprego ou desempregados, né? 45 milhões. 21,62% da população subempregados,
33 milhões, ou seja, mais de 33 milhões, 16,12% da população trabalhador assalariado, mais de 46 milhões, ou seja, 22,39% da população, autônomos, pequenos e grandes proprietários, ou seja, aqueles que estão na informalidade. 17 milhões, mais de 17 milhões, 8,26%. Então, isso é um pouquinho, né, desses dados. A população, como é que ela foi mudando ao longo do tempo, né, autônomos, pequenos e grandes proprietários. Né, eles, em 2012 era 8,3% da população, em 2018 8,26%. O trabalho assalariado era 23,89% em 2012, caiu para 22,39% em 2018. Subempregados era 17,19%, caiu, né, para 16, em 2012, caiu para 16,12% em 2018. Sem emprego, 17,98% da população em 2012, aumentou para 21,62% em 2018. Aposentados que não trabalham, cresceu de 11,8% em 2012 para 13,1% em 2018. Fora da idade de trabalhar, né? 20,84% em 2012, diminuiu, né, para 2018, 18,52%. Então, 62 milhões de trabalhadores subempregados e os 45 milhões de trabalhadores sem emprego podem parecer um exagero, mas é isso mesmo. Consideramos não apenas os 12,836 milhões de desempregados indicados pelo IBGE, mas todos aqueles que estão em idade apta ao trabalho e não estão trabalhando nem aposentados, pelo motivo que for. Além disso, alteramos radicalmente os critérios utilizados pelo IBGE também no cálculo dos subempregados. Se consultarmos os números que este instituto indica, veremos que existem 23,34 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria. Mas, investigando mais a fundo, vemos que desse total, mais de 19 milhões não possuem CNPJ. Então é subemprego, né? Porque tem a carteira assinada ou CNPJ. Quem não tem nenhum nem outro está na condição de subempregado. E a maior parte sequer fez qualquer tipo de contribuição previdenciária. Fica óbvio, portanto, que em sua maior parte esses trabalhadores por conta própria não são pequenos burgueses que possuem o seu próprio negócio, mas subempregados. No gráfico ao lado indicamos os números gerais de toda a classe trabalhadora brasileira, né? Os empregados, subempregados e sem empregos em 2018, em 1.000 pessoas. 33% da população, mais de 45 milhões, estão na categoria sem emprego. Mais de 46 milhões, 37% da população, se integram o trabalho assalariado. E 33 milhões, mais de 33 milhões, ou seja, 27% da população, estão entre os subempregados, ou seja, que não tem nem CNPJ, não tem nem carteira assinada e não faz nenhum tipo de contribuição previdenciária. Então, esses dados são fundamentais. Como podemos ver, para cada brasileiro empregado formalmente, temos praticamente 2 subempregados ou sem emprego algum. Esses 78,7 milhões de pessoas sem emprego ou subempregadas integram o Exército Industrial de Reserva. Este exército, na medida que funciona como uma grande massa passiva de integrar o exército formal de trabalho, pressiona todos os salários para baixo. Por isso que o salário brasileiro é essa pornografia, né? Mas não somente isso. Aí ajuda a explicar por que a renda média do brasileiro é tão baixa. Tem a questão da produtividade também, mas o salário no Brasil, em média, é muito baixo. E a desigualdade é tremenda, né? É em função desse cenário que o polo oposto da classe trabalhadora brasileira, os empresários e capitalistas, sentem-se cômodos o suficiente para propor uma reforma trabalhista e piorar ainda mais as condições de trabalho mínimas exigidas. Ou seja, o salário já é baixo, né? Sem as garantias, com a reforma trabalhista, né? Sem as garantias constitucionais ou laborais ou da legislação vigente, sem essas garantias, agora vai sucatear ainda mais, vai se transformar, vai degradar ainda mais o trabalho, né? A luta contra o desemprego, portanto, é tarefa de toda a classe trabalhadora, empregada ou não no momento. Mas esses dados também explicam muito de nossa situação econômica. Imagina como estaria o PIB do Brasil caso toda essa massa do Exército Industrial de Reserva estivesse exercendo alguma atividade produtiva. Além disso, na medida que a maior parte das pessoas aptas ao trabalho no Brasil encontram-se mergulhadas na informalidade, o sistema previdenciário fica comprometido, já que os trabalhadores ativos são quem financiam aqueles que estão aposentados. Como se vê, os problemas do Brasil são muito mais profundos do que as fórmulas fáceis e subjetivas como vontade política. Esses problemas exigem uma transformação muito mais radical do que a simples adequação de uma de suas partes.
Agora a pergunta que fica é o porquê de um exército tão grande de trabalhadores no subemprego ou sem emprego algum? Para entendermos o que acontece, é necessário superarmos dados superficiais como o PIB e a população. Ou melhor, é necessário escavar a população para encontrar nela as classes sociais. É necessário escavar o PIB para encontrar em seu interior as relações entre as classes sociais na sociedade capitalista. Eu sou um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, onde você tem achado os vídeos, sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 507 inscritos no nosso canal, agradecer também àqueles que hora ou outra por conta de um conteúdo ou outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.